hoje nós temos mais uma vez a presença da nossa amiga Denise, lá do Grupo da Fé, né, que veio nos trazer essa palavra. Né? O Grupo da Fé esse ano está completando 35 anos. Nós vamos completar 31 no mês que vem. Agora em junho. Pois é, eu já estive lá. Terça-feira fez como passa, né? Para mim que tive a oportunidade de ver nascer, a gente nem imagina como é que o tempo corre, né? Bom, fique à vontade. Bom, queridos amigos, bom dia. Que a paz do Divino Mestre envolva os nossos corações e que possamos ter aqui uma manhã de muito aprendizado, de muita luz, de muita paz. E é interessante, né? A gente fala assim, a Yara comentou, né? Veio o complemento do que a gente estava falando lá dentro. Gente, os amigos espirituais não dormem no ponto. Quem dorme no ponto somos nós. Antes da gente vir aqui, eles já prepararam tudo, eles já botaram ali a página que seria aberta, eles já organizaram tudo para a gente. A gente vem aqui só complementar o trabalho deles. A gente abre e pensa que é por acaso. Por acaso, olha, por acaso nada. Eles estão aí trabalhando sem cessar. Deixa eu só entrar aqui. A gente ainda tem aí as tecnologias, né? Então é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus, os ensinos do Mestre Jesus. Né? Falo assim, veio fazer palestra? Não, eu não faço palestra. Palestra é outro nível. A gente faz estudo. Estamos todos no caminho, né? Aprendendo. E assim, o que a gente trouxe hoje para conversar aqui um pouquinho foi sobre um sentimento maior que todos nós desejamos chegar nesse patamar algum dia, mas ainda temos muito que caminhar, que é sobre o amor. Mas não esse amor que a gente conhece aqui, que a gente fala, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu marido, não. É um amor que transcende tudo, que é o amor de Deus para com cada um de nós. E esse amor de Deus para conosco, ele é tão grande que a gente não consegue entender. Que é quando a gente erra e ele vai lá e dá uma nova chance. A prova disso somos nós aqui hoje, né? Estarmos aqui encarnados nessa presente vida, que é uma prova imensa do amor de Deus para com cada um de nós. Sabe lá de onde viemos, mas se estamos aqui num planeta de prova e expiação, devemos olhar para trás e falar, não temos grandes histórias para contar, né? Temos aí que fazer as nossas correções. Então, assim, é sempre muito bom a gente poder fazer essa reflexão, que estamos a caminho, que o nosso trabalho é essa renovação espiritual, é para isso que nós estamos aqui. Como diz, eu sempre brinco lá no Grupo Espírita da Fé, porque assim, tem uma pergunta que eu sempre falo em todas as vezes, que é a pergunta 132, eu não decoro nada, mas essa eu sei. E às vezes falam, nossa, a pessoa sabe tudo. Não, é essa pergunta só, gente. Que é, né, qual o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra, né? Que é exatamente a gente se melhorar, é a gente progredir, né? E para isso a gente precisa passar por todas essas vicissitudes que nós passamos aqui. Não é uma coisa de passe de mágica. E a leitura que nos trouxe hoje, né, para que a gente pudesse refletir e conversar um pouquinho sobre isso, foi do livro Justiça Divina, que o livro Justiça Divina, o que ele faz? É um daqueles livros, né, que o Chico, junto com Emmanuel, trouxe para nós, que vem esclarecer os livros do Allan Kardec. Então, o Justiça Divina, ele trata do livro Céu e Inferno. E o capítulo que nós pegamos é o capítulo 18, que o nome é Sabes Disso. Eu falei, sabes disso? Mas sabes o quê? E aí ele faz menção a qual trecho do livro Céu e Inferno que Emmanuel, quando estudaram, né, pensou para trazer para a gente esse esclarecimento. Então, claro que eu não decorei, né,
vamos ler aqui, é o item 32 do Código Penal da Vida Futura, que se a gente lê no Céu e Inferno, são 33 itens, está ali quase que o resumo da doutrina. Então, o item 32, ele nos diz assim: Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Olha a preguiça, gente. Deus não poderia nos criar perfeitos? Seria mais fácil, né? A gente não precisava estar aqui fazendo isso tudo. Claro que ele poderia, claro. Mas era isso que ele queria para todos nós? Não. Deus queria que a lei do progresso estivesse presente desde o início. E para isso ele nos criou como? A todos nós igualmente. Simples e ignorantes. Aí quando fala assim, ignorante porque era grosso? Não, ignorante porque não tem conhecimento. Nós vamos construir o nosso conhecimento. E a música que tocou aqui, eu fiquei só prestando atenção, né, que essa nossa caminhada, que todos nós estamos destinados a essa perfeição, que nós é que vamos construir, só depende de nós, vai ter o tempo que cada um, através do seu esforço, conseguir superar. Então, vai ter gente, né, vão ter espíritos que vão passar aqui pela Terra 1, 2 vezes, porque vão conseguir fazer essa construção. Outros vêm 50, vão ter que trocar de planeta porque não vai dar conta. Então, a nossa caminhada depende, e isso é muito bonito, depende única e exclusivamente de nós. Então, se de um lado isso é maravilhoso, de outro lado isso é apavorante. Porque a gente não pode botar culpa em ninguém. Ah, mas eu não progredi porque também você viu com quem eu estava caminhando? Não, gente. Nós estamos caminhando exatamente com quem nós precisamos caminhar. Porque as nossas dificuldades, elas vão ser colocadas em prova exatamente com aquele que está a caminho conosco. Então vamos ver aqui o que eles continuam. Para tanto, fora preciso que ele, Deus, criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimento, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Então foi exatamente o que nós comentamos. Aí ele continua. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingissem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Mas, ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Os que chegam ao fim têm passado, como qualquer outro, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Ou seja, todos nós caminhamos igualmente. Uns com mais acertos, outros com mais erros, mais tropeços, mas todos nós temos a mesma caminhada. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito, a cada um segundo as suas obras. Então, para Deus, não tem aquela coisa do QI, né? Quem te indicou, como é que você veio parar aqui? Não. Para Deus, o que conta
é o nosso esforço. O que o meu filho está fazendo para caminhar? O que estamos nós fazendo? Como estamos caminhando? Estamos nos ajudando? O que somos uns dos outros? Né? Vamos refletindo. E aí ele finaliza esse item 32 colocando assim: todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. Então, eu fiquei lembrando até, não sei se vocês conhecem, eu acho que sim, principalmente quem evangeliza, né, que é meu caso, daquela história, né, do lobo que habita em nós. Então, temos o lobo bom e o lobo que não é tão bom assim, não é evangelizado ainda, né? E aí, o menino chega, né, é uma lenda, né, chega para o avô e diz que ele se aborreceu muito com um amigo e que ele está com aquela dor do peito porque ele está com pensamentos ruins. E aí o avô explica para ele que isso é natural. Nós convivemos com esses sentimentos antagônicos dentro de nós. E aí o menino pergunta, mas como que a gente resolve isso? Quem que vence essa batalha final? E aí o avô explica, vence aquele que você alimentar mais. Então, o que nós estamos alimentando dentro de nós? Que sentimentos a gente quer que aflore, né, com mais beleza? O que nos faz bem? O que nos faz sentir melhor? É quando deixamos que o lobo bom, manso, tranquilo, esteja presente? Ou ainda nos sentimos prazerosos quando aquele rebelde se manifesta em nós? Então, ele diz aqui que o bem e o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido, nem para um, nem para outro. Ou seja, a escolha é única e exclusivamente nossa. Mas e os sábios disso? Como que Emmanuel trouxe esse item do céu e inferno para dentro de uma reflexão para a gente, né? Porque o Emmanuel, ele é primoroso, né, nas reflexões. Eu, assim, sou fã de carteirinha do Emmanuel, né? Assim, O educador por esse muito, né? Ele é um educador, assim, e a gente agradece, né, ao Chico, né, por essas mensagens, esses livros, mais de 500 e tantos livros que a gente tem. Eu acho que na encarnação a gente nem vai conseguir ler e estudar todos esses livros, né? Mas a gente é muito agradecido por todas essas mensagens. E nessa página, né, o Sábios disso, ele começa assim: essas doces crianças que observas, com sublime enternecimento, são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Sentindo-as por aves frágeis, em busca de asilo em teu peito, sabe acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. E aí ele traz o cuidado que os pais têm, né? Dias de laborioso cuidado, noites de dolorosa vigília, alimento, agasalho, escola, responsabilidades. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir que se convertam em fantoches dos seus caprichos. Vou pular um pouquinho. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida
a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos de resgate. Olha a renovação novamente. Porque ele nos traz, e que se durante o caminho essas criaturas se perderem, o que fazer? Então ele fala isso, né? Que a gente sabe começar de novo, ajudar esses rebentos a se transferirem da dívida da aflição para os júbilos dos resgates. E aí ele comenta, e a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto. Por que ajudas? E ele responde, são meus filhos. Então, ele vem comparando, Emmanuel finaliza, dizendo para a gente, isso acontece no lar terreno, onde criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferratear os próprios filhos com o estigma de escravos. Imagina, pois, o amor de Deus que vibra e reina infinito no lar divino da criação. Então eu lembrei, né, daquela passagem de Mateus que fala, né, se vós que sois maus, quando seu filho pede um pão, você não dá uma pedra. E quando pede um peixe, você não entrega uma cobra. Né? Então, se nós, espíritos imperfeitos que somos, nos nossos filhos, ele coloca aqui indireto os filhos, né? Nós acolhemos, independente dos erros, independente dos tropeços, sempre serão nossos filhos. Sempre terão em nosso coração um lugar especial. Nós nunca vamos deixar que ele fique ao relento, né? Independente dos erros, quando o filho vem, estamos sempre aqui de braços abertos. E aí, claro, né, que a gente não poderia deixar de trazer algumas histórias. Mas antes disso, numa das reuniões lá no Grupo Espírita da Fé, um estudo que a Djaneira fez uma quinta-noite, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante e trazer para a nossa reflexão aqui hoje. Que ela perguntou assim, qual é a minha relação com Deus? E essa pergunta ela é individual, né? Qual é a minha relação com Deus? Porque nós sabemos qual é a relação de Deus para conosco. Isso não tem dúvida. E se alguém tem dúvida, Jesus, quando esteve aqui conosco, fez questão de nos esclarecer essa relação. Quando a primeira frase da oração dominical, ele fala, Pai nosso que estás no céu. Trazendo para todos nós a figura de Deus como Pai. Pai de todos. E se ele é Pai de todos, nós somos o quê? Irmãos. Somos todos irmãos. Mas como que nós estamos nos comportando nessa condição de filhos de Deus? Porque, gente, ser filho de Deus é uma coisa... É muita responsabilidade, né? E um privilégio ao mesmo tempo, né? Mas não o privilégio daqueles que a gente fala, eu sou filho de Deus, gente. Né? Eu não preciso fazer nada. Não. Não viu lá o que o Emmanuel, o que Kardec trouxe lá no Céu e Inferno, né? No Código Penal? Não existe privilégios. Temos que ter o quê? O trabalho. Construir, fazer essa construção na nossa renovação para que a gente consiga retornar à casa do nosso Pai. Então, precisamos do nosso trabalho. Mas é muito bom saber que esse Pai, ele estará sempre junto conosco, nos amando de uma forma que a gente nem entende direito.
Porque nós aqui na Terra, né, mesmo com essa mensagem, sabes disso, nós sabemos que muitas vezes a gente não tem essa paciência, não. Por pouco que uma pessoa faça com a gente já se aborrece, já diz que não vai perdoar, que não vai desculpar. E por que isso acontece? Porque a gente não entende esse amor infinito, esse amor que perdoa, esse amor que compreende, esse amor que sabe que cada um de nós está no momento evolutivo, que cada um de nós às vezes está fazendo o melhor. Só que o meu melhor não é o seu melhor. Às vezes o meu melhor é dar um pequeno passo. Você já está na corrida de 100 metros, já está fazendo revezamento e eu ainda estou aqui nos primeiros passos, mas para mim isso já é muito. E Deus reconhece isso em cada um de nós. Nesse mesmo Código Penal, um dos itens, tem uma fala que é muito interessante, que ele fala assim: Deus é misericordioso, mas ele não é cego. Porque o fato de ser... Porque a gente fala assim, mas Deus é misericordioso, ele vai perdoar. Claro, ele vai perdoar, claro. Mas para isso, ele tem que ver em nós a disposição do fazer, né? A disposição de também ter esse perdão. E como que a gente também se perdoa? Fazendo o trabalho no bem. Chico não falava pra gente não pode mudar o que a gente já fez, já está feito. Né? A gente pode sim reparar, ir lá, refazer, mas alguns erros a gente não tem como consertar. Mas então que a partir de agora a gente comece a construir o nosso amanhã de uma forma melhor. Porque a gente pode fazer isso a todo instante. E isso é muito bonito. Quando a doutrina espírita traz isso pra gente, que a gente pode melhorar agora. Porque antigamente, qual era a lição que a gente tinha? Errou, acabou. Você está perdido. Né? Na nossa religião antiga, eu fui católica, errou, vai para o inferno. Né? Não tem um livro, é isso, céu e inferno. Porque eram essas as referências. Então, errou, você está fadado ao erro para sempre. Então, qual era o incentivo da pessoa melhorar? Nenhum. Falou, já errei mesmo, já acabou. Mas graças a Deus não é assim. Deus confia em nós, acredita em nós. Ele sabe que todos nós estamos fadados à perfeição. Demorando um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós seremos seres perfeitos. E aí trouxemos aqui para refletir, porque quando a gente viu essa passagem, a gente lembrou daquelas 3 parábolas que Lucas traz para a gente no capítulo 15, que mostra exatamente esse amor de Deus para conosco. Como que aconteceu? Né? Qual era a situação do momento? Jesus, como sempre, estava ali em redor dele, publicanos, todos os pecadores, e os fariseus e os doutores da lei, questionando por que ele, que se dizia filho de Deus, estava ali, envolvido com todos aqueles pecadores. E ainda, o que ele achava mais grave, ainda comendo com eles, se alimentando com eles. Jesus, então, como sempre, né, um bom educador, como é que ele faz? Conta histórias. Trazia essas histórias com os elementos que aquelas pessoas reconheciam. Porque não adianta você contar uma história com dados que ninguém sabe nem o que é aquilo. Se alguém chegar aqui e contar uma história de uma lenda russa que faz todo sentido para eles, mas que para a gente não quer dizer nada, vai ser uma história e vai embora. Mas Jesus pegava os elementos daquela região que ele estava, daquele momento de vida. Então, ele conta 3 histórias para demonstrar
esse amor imenso de Deus para com todos nós, inclusive para os publicanos e para os pecadores. A gente, quando dá aula, né, quando a gente fala, somos todos irmãos, devemos nos respeitar, Deus ama a todos, dependendo de onde estamos, as crianças perguntam logo pra gente, mas até quem é mal, tia, a gente tem que amar até quem é mal? É sim, temos que amar a todos, não tem exclusão, todos. E Jesus começa, primeiramente, contando a parábola da ovelha perdida, que era o quê? Aquele homem, o pastor, que tinha 100 ovelhas. E das 100 ovelhas, uma desapareceu. Aí a gente fica pensando, será que eu com 99 ia perder tempo de sair procurando aquela uma? Não sei. Muitos de nós nem saberiam quantas ovelhas teríamos. Estava lá, tem aí, sei lá, acho que deve ter umas 30, não sei. Se some umazinha, às vezes a gente nem se dá conta. Mas Deus conhece cada uma de suas ovelhas. E na parábola, Jesus colocou 100 ovelhas, que é um número, né, grande. E o que acontece? O pastor deixa as 99 protegidas e sai em busca daquela uma ovelha. E quando ele encontra, nossa, que alegria! Ele encontrou aquela que estava perdida. Traz para junto das outras e pronto. Feliz. Comemora com todos porque ele encontrou o que estava perdido. A outra parábola que ele conta logo a seguir, e é muito pequenininha, que é do dracma perdida. E aí ele já coloca a figura da mulher, que a mulher estava em casa com 10 dracmas. Dracmas era uma moeda da época, era uma moeda que tinha um certo valor. Tanto que quando ela perdeu uma, ela ficou desesperada. Essa sabia exatamente que ela tinha 10 moedinhas, né? 10 dracmas. E o que ela faz? Ela revira tudo, ela varre a casa. Porque a gente hoje, quando fala assim, varre a casa, não estava... Como assim a casa estava suja? Gente, naquela época não tinha assoalho, era terra, né? Então a casa era escura, porque fala assim, aí ela pegou a candeia para procurar em cada cantinho. E por que ela pega? Porque a casa na época não tinha janela. A única luz que entrava nas casas, não sei se vocês já viram no desenho, né? Era tipo um quadradinho e só tem a porta, não tinha janela. Então, só entrava a luz pela porta. E aí ela se abaixa, ela procura e varre cada cantinho para achar aquela moedinha. E que alegria quando ela encontra também aquela moeda que estava perdida. O seu tesouro, aquilo que era valoroso para ela, que tinha valor. E finalmente, e aí nessa a gente vai se deter um pouco mais, que é a parábola do filho pródigo. Até então, ele havia feito comparação para os pastores, com as ovelhas que se perdiam, né, com a moeda, né, o financeiro. Mas agora, ele iria trazer uma lição muito mais profunda para que todas aquelas pessoas que ali estavam ouvindo pudessem guardar. E o que eu acho interessante, né, a gente pensar é que tudo isso nos foi trazido por Jesus há mais de 2000 anos. E todas essas parábolas são tão atuais. E cada vez que a gente estuda e aprende, a gente vai conseguindo enxergar nas parábolas pequenos detalhes que a gente nem se tocava há 10 anos atrás. Era só uma história, né? Como eu falei, era uma história, como perdeu a ovelhinha e tal. A gente não relacionava
que aquela história era muito mais profunda do que a gente imaginava. Então, na história do filho pródigo, ela começa assim, eu vou ler as partes da história, né, da passagem, e aí a gente vai comentando. Então, primeiramente, o que é filho pródigo? O que é pródigo? Porque pródigo tem um duplo sentido, né? Porque ele é aquele que esbanja, que gasta, né? Que usa despropositadamente, mas também é aquele que pode dar muito amor. É aquele que também tem o exagero, né? Digamos assim, também numa coisa boa. Então, pródigo, às vezes a gente usa o pródigo para uma coisa boa, e aqui na história, porque esse filho era pródigo aqui, no caso, em esbanjar, em gastar, né? Porque como que começa a parábola do filho pródigo? E aí, pródigo nesse sentido, né? Daquele que usa, que esbanja os seus bens, né? O que quer que seja. Jesus começa falando assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os seus haveres. Então aqui a gente já vê o seguinte: um desrespeito desse filho, que em momento algum pensou, será que papai vai precisar de mim? Será que eu vou ser útil para ele? A gente tem entre os mandamentos honrar pai e mãe. Será que eu estou honrando o meu pai, pedindo para ele dar a minha parte, que eu vou sumir no mundo? Eu vou embora, não quero saber, não vou voltar mais aqui, eu quero o meu e pronto. Ele não pensou em nada disso. Ele quis pegar a parte que lhe cabia e sumir no mundo. E tanto era isso, que ele em momento algum falou assim: pai, o senhor vai dividir, mas olha só, guarda um pouquinho, porque eu não sei se as coisas vão dar certo, né? Eu tenho essa vontade de sair pelo mundo, mas eu sei que aqui é minha casa, é aqui que eu vou retornar se algo der errado. Não, ele não teve essa postura. Ele falou: eu quero tudo que me cabe e quero ir para o mais longe possível da casa do meu pai. Que é o que Jesus relata aqui mais à frente, né, na história. Porque ele coloca: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens. É o livre-arbítrio. O pai, ele não julgou em momento algum a atitude do filho de querer receber a sua herança antecipadamente e sair pelo mundo. Se bem que naquela época isso era muito grave, fazer isso. Porque os filhos, principalmente na religião judaica, isso é até hoje, têm uma responsabilidade muito grande para com seus pais. Então, você pedir para dividir e ir embora, né, com aquele sentido de não voltar mais, era uma coisa muito séria. Era um descaso, era um desrespeito para com seu pai. Mas o pai não questionou. E o filho seguiu. Mas esse filho, preso aos bens materiais, o que ele fez com aquela fortuna que ele tinha? Gastou tudo. Não pensou no dia de amanhã. Então, enquanto ele tinha dinheiro, ele saía com os amigos, ele foi, né, passeou, viajou, pagava tudo para todo mundo. E você sabe, quando você tem dinheiro, infelizmente é assim, a quantidade de pessoas que ficam em torno ao seu redor, ela é grande. Se era uma aproximação pautada em interesse material.
porque a vida que ele estava levando era única e exclusivamente pautada em se aproveitar, em aproveitar os bens materiais. Em momento algum ele pensou nos bens espirituais. Então, ele foi embora, gastou tudo, e aí o que aconteceu? Que acaba, né, gente? Acaba, e aí? Aí ele se viu sem amigos, num lugar desconhecido, que ele lá ninguém sabia quem ele era. Porque na região que ele morava, o pai respeitado, todo mundo sabia, mas ele quis ir para um lugar distante, para um lugar que ninguém conhecesse, para ele reinar soberano. Só que acabou o recurso financeiro, os amigos desapareceram e ele precisou fazer algo para não morrer de fome. E ele então foi buscar emprego, e o único trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E os porcos, gente, por que Jesus colocou os porcos? Podia ser qualquer coisa. Ele podia cuidar das ovelhas, ele podia cuidar de outros animais, mas foi os porcos. Por quê? Porque para o judeu, os porcos significavam uma coisa imunda, algo que era impensável você cuidar de porcos. Era uma coisa ultrajante aquilo. Então, ele já tinha descido para um patamar inimaginável. Mas a caminhada dele ainda seria um pouco mais dura. Porque ele ali, cuidando dos porcos, ele não tinha sequer o direito de comer o que era servido para os porcos. Então, Jesus nos relata, através da parábola, que ele tinha vontade de comer a comida que estava ali. Mas nem isso lhe era dado direito. Então, para ser fiel aqui, deixa eu ler aqui o que ele traz na parábola. E ele continua assim. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, é muito doloroso. E ele tinha tudo, né, gente? E aí vem o momento da renovação. Porque Jesus diz, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Ele se lembrou o que ele tinha, como era a sua vida, e olha onde ele estava agora. Jesus então continua. E esse é um momento muito bonito, né? Que é um momento que nós todos passamos. Porque a gente sabe que vai errar, né? A gente gostaria de não errar. Mas é como Paulo falava, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então a gente às vezes fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu sei que isso está errado. Mas às vezes é mais forte do que a gente. É uma luta, né, o tempo todo. Seja nas pequenas coisas, e parece que as pequenas coisas são as mais difíceis. Aquelas que parece que é assim, mas isso não tem problema, né? Isso é bobagem. Não, mas é uma bobagem que é sério. E aí, olha a atitude dele agora. Olha o que ele pensa quando ele cai em si. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. Então, é muito bonito ver que ele
já tinha compreendido. Ele não falou assim, eu vou voltar lá para casa do meu pai, eu sou filho dele mesmo, ele vai ter mais é que me aceitar como filho de volta. Não. Ele caiu em si, ele entendeu, ele tomou posse das suas atitudes. Então ele pensou, meu Deus, eu errei, eu fiz tudo errado. Mas eu vou voltar, eu vou pedir perdão. Eu sei que eu não sou digno de que ele me chame de filho mais, mas que pelo menos ele me deixe voltar como seu servo, como seu trabalhador. E assim ele faz. Ele retoma o caminho para voltar à casa do pai. Então, vinha ele ao longe ainda, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então aqui de novo vamos pensar. Seu pai o avistou. Isso dá a ideia de que aquele pai tinha na sua mente, no seu coração, que em algum momento aquele filho ia voltar. O pai não desistiu daquele filho. Ele o aguardava. Mas ele não ficou parado, esperando o filho, vir a seu encontro para pedir desculpa, perdão, não. Ele foi ao encontro daquele filho. Ele abraçou, ele beijou. E lá naquela época, qualquer ancião que corresse, isso era uma desonra. Uma pessoa mais velha não corria, caminhava. Mas ele não quis saber dessas regras. Ele, quando viu o seu filho, ele ficou tão feliz, tão alegre, que ele correu ao seu encontro. Para ele não lembrava que o filho pegou a fortuna, que foi embora. Ele se alegrou ao ver aquele filho. E quando ele chegou perto do filho, o abraçou, beijou, ele não olhou que o filho estava sujo, rasgado, descalço. Como nenhum dos seus servos nunca sequer ficou perto daquela situação que aquele seu filho chegava agora. E o filho, então, como ele ficou ensaiando, Lembra lá quando ele caiu em si? Ele falou, vou chegar para o meu pai, vou falar para ele que eu não sou digno de ser filho. E foi a primeira coisa que ele fez. O filho, então, olhou para o seu pai, e disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, não esperou ele falar mais nada. O que o pai fez? Chamou os empregados e falou, venham, tragam para ele a melhor roupa. Tragam o anel e as sandálias, para que ele possa retornar. E aí, durante muito tempo, eu vou confessar a vocês, para mim era só botar ele com roupa. Deu a roupa, claro, ele voltou, vamos vestir. Mas cada um desses elementos que Jesus colocou na parábola tinha um significado. Porque na hora que ele manda colocar a roupa, ele está restituindo aquele filho à sua família. Na hora que ele põe o anel, é para dizer, olha, ele está voltando, mas não como meu empregado. Ele é meu filho, ele tem autoridade. E quando ele calça as sandálias, é porque naquela ocasião, naquela época, todos os servos andavam descalços. Mas os senhores viviam calçados. Então, os livres, aqueles que eram livres, usavam calçados, sandálias. Os escravos andavam descalços. Então, ele devolveu a liberdade para aquele filho. Ele não questionou nada. E ainda mais, mandou que matasse um novilho e que fizesse uma festa para todos. E aí a gente começa, porque tem a outra parte ainda. A gente, por enquanto, fica achando, sou eu, eu sou esse filho, que às vezes erro.
estou voltando para casa, que bom que Deus me recebe de volta com braços abertos. Mas vamos lá. Quando ele matar o novilho, que a gente fica falando, pensa assim, né? Ué, tudo bem, matou o novilho, porque a gente vê depois que o outro irmão mais velho volta e fica, né? Furioso com tudo isso. Mas vamos entender aqui. Então vamos lá, traz a sandália, tá. Por que ele fala isso para os servos? Ele fala, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram então a comemorar. Mas o filho mais velho, que estava trabalhando no campo e esteve todo esse tempo ali com o pai, quando voltou e viu a casa em festa, ouviu música, dança, comemorações, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria nem entrar na casa. Saindo, porém, mais uma vez, o pai, vendo que aquele outro filho não queria entrar em casa, o que ele fez? Ele não falava, não quer entrar, não entre. Eu estou aqui com o filho que voltou. Não. Esse pai entende o sentimento desse filho também. E vai ao encontro dele. Igualmente. E lhe diz. Porque ele diz para o pai que não vai entrar. Aí ele diz para o pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, né, ele já não diz que é irmão dele, não, esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes e com todos os bens materiais, tu mandastes matar o novilho cevado? Então o pai respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. Era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, este é o amor do Pai, desse Pai chamado Deus, que é o nosso Pai para com todos nós. Ele compreende os que erram das duas formas. Porque lembra, Jesus contava essa história por conta do questionamento dos fariseus que se achavam detentores de conhecimento, né? Eles achavam que eles sim eram merecedores, porque conheciam as palavras de Deus, mas que nem sempre colocavam em prática. Então esse filho mais velho, que reclamava do pai agora uma posição melhor, somos nós também muitas vezes que fazemos as coisas, mas esperando algo em troca. Então, qual é a nossa intenção de fazer o bem? Estamos fazendo o bem porque sabemos que é bom, porque isso nos dá prazer, ou estamos fazendo o bem esperando algo em troca? E aí, na hora que a gente vê um que errou, tendo reconhecimento porque quis melhorar, a gente fala, poxa, mas eu estou aqui, nunca fiz nada errado e ninguém nunca veio me dar parabéns. Agora o outro que errou, agora porque fez uma coisinha certa, está todo mundo lá paparicando. A gente não faz isso às vezes? Mas o que Jesus vem trazer para a gente nessa parábola é que Deus, com todo o seu amor, um amor que a gente ainda não consegue entender, ele compreende os erros de um e os erros do outro.
e nos aguarda de braços abertos e vai ao nosso encontro, aguardando apenas que nós nos esforcemos para ir ao seu encontro também. Ele é Pai e está lá com todo o seu amor, fazendo o que pode e mais do que pode, porque a gente não tem noção do tamanho do amor de Deus para com todos nós. O que Ele faz, o que Ele proporciona através de todos esses amigos espirituais que nos auxiliam todos os dias, em todos os momentos. Como que Ele deve ter nos ajudado para chegarmos aqui hoje, né, na nossa reunião. Enfim, o amor dele é transbordante. Então, é com esse sentimento de amor que transborda que a gente gostaria de deixar aqui essa mensagem para que a gente possa compreender o amor desse Pai e que a gente possa aprender a pegar um pedacinho desse amor também e fazer ele transbordar com todos aqueles que caminham conosco. Porque se somos filhos de Deus, somos irmãos. E Jesus trouxe para a gente: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, amemos-nos, meus irmãos. Muita paz.